Parece que não há nada além do barulho do vento, o cinza da caatinga e as cicatrizes de pedra expostas ao sol. Nesse cenário de solidão em poucas cores, a vida vai resistindo com teimosia e coragem. São Raimundo Nonato tem o espírito do sertão brasileiro. Seria mais um município pobre e esquecido ao sul do Piauí se não escondesse alguns segredos que estão mudando os livros de história. Neste lugar foram encontrados ossos, pedras, restos de fogueiras. Vestígios que contam a história de homens que viveram aqui, no mínimo, 50 mil anos atrás. Ninguém sabia disso até o início dos anos 70, quando um grupo de arqueólogos, liderados por uma mulher chamada Niede Guidon, passou a seguir as pegadas que o homem pré-histórico deixou por aqui. O que eles descobriram nesses mais de 20 anos de trabalho e depois de muitas aventuras, já coloca São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil, no mapa da arqueologia mundial. Esse anfiteatro, escondido na caatinga, é a toca do Boqueirão da Pedra Furada. Já serviu de abrigo aos homens da pré-história e hoje é um museu a céu aberto. A natureza se encarregou das paredes de rochas com 150 metros de altura. As pinturas, de poucos traços e cores, foram deixadas pelo homem que viveu aqui milhares de anos atrás. Você tem os mais antigos, que são esses tipos assim. Esse aqui são coisas que já a gente tem de 12 mil, tá vendo? As relações sexuais são... O restante do trabalho foi feito pela equipe dirigida pela arqueóloga paulista Niede Guidon. Num ritmo lento, à base de pincéis, espátulas e carrinhos de mão, as escavações levaram 10 anos. Foi um mergulho na pré-história. Quanto mais se escavava, mais profundo ia ficando o buraco de onde saiu a peça mais importante do acervo pré-histórico do Piauí. E maior era a viagem de volta no tempo. Toneladas de terra e rocha iam sendo retiradas, junto com ossos de animais, pedras lascadas e dezenas de restos de fogueiras, os fogões da pré-história. Do carvão de um desses fogões veio a revelação. O homem já estava por aqui, no mínimo, há 48 mil anos. O que nós chamamos de um fogão é uma estrutura feita com blocos, esses blocos caídos e seixos, grandes seixos, que eles colocam de maneira mais ou menos circular, às vezes triangular, para no meio fazer o fogo. É como a gente faz num acampamento, numa trempe, não é? Dentro dessa estrutura nós encontramos carvão e ao lado pedra lascada, utensílios de pedra lascada. Aí vocês mandaram datar esse carvão? Exatamente, esse carvão foi datado e deu 48.700 anos. Não dá para ter sido um incêndio natural? Não, porque se fosse um incêndio natural, nós teríamos que encontrar uma camada esparramada de carvão, não é? Ou então uma árvore que queimou, ela deixaria assim na forma da árvore. Esse carvão não, ele está dentro daquela estrutura, não existe fora. E nós guardamos aquele testemunho ali, onde você pode ver que esses restos de fogueira só existe perto da parede para fora não existe. E se fosse um fogo de fogueira, deveria ser justo ao contrário, porque o fogo de uma fogueira natural, de um fogo de floresta, deveria vir de fora. Então nós teríamos que ter uma camada geral de carvão do lado exterior. A descoberta foi datada em laboratórios da França e dos Estados Unidos. A antiguidade da presença do homem na América surpreendeu os técnicos e os próprios arqueólogos. Estudos e pesquisas sobre São Raimundo Nonato foram publicados e discutidos nas principais revistas científicas do mundo.
Equipes de televisão do Japão e da Alemanha vieram ao interior do Piauí mostrar que descobertas eram essas que desmontavam a mais bem aceita versão de como e quando o Novo Mundo passou a ser habitado por homens. Sehen konnte ich nichts, weil die Bienen in Klumpen um meinen Kopf hingen und dann bin ich geklettert. Rauf ging es schneller als runter. Durante quase meio século, os arqueólogos acreditaram que a porta de entrada para a América foi o Estreito de Bering, e o homem passou por ele pela primeira vez 27 mil anos atrás. Esse primeiro homem americano teria origem nas tribos nômades da África, que de lá se espalharam povoando o mundo. O caminho até a América foi longo e demorado. O homem passou pela Ásia, enfrentou o inverno rigoroso da Sibéria. E numa época em que as águas do Estreito de Bering congelaram, uma ponte natural de gelo uniu os dois continentes. Do Alasca até a América do Sul foi outra longa viagem. Em busca de animais, plantas e de um bom clima, alguns grupos desceram pela costa, outros preferiram o interior. Por esta teoria, a data da chegada do homem ao Brasil gira em torno de 12 mil anos atrás. Mas pela descoberta de Nied Guidon, o homem já estava no Piauí há mais de 48 mil anos. A novidade fez surgir duas novas hipóteses. Ou o homem atravessou o Estreito de Bering antes do que se previa, ou veio para a América pelo mar. Para chegar até esses fatos que contradizem toda uma teoria, a arqueóloga Nied Guidon também teve que abrir caminhos e, em busca do conhecimento, enfrentar o desconhecido. Em 63, eu era arqueóloga no Museu Paulista da USP, em São Paulo, e o prefeito daqui, de São Raimundo Nonato, passou por lá, viu as exposições, pediu para falar com o responsável e mostrou umas fotografias que havia aqui na serra, disse ele. Eu vi que era uma pintura rupestre diferente de tudo aquilo que se conhecia. Tentei chegar até aqui, naquele mesmo ano, não consegui por causa das chuvas. E em seguida, em 64, eu fui para a França, fiquei lá, trabalhando lá, fazendo meu doutorado. E em seguida, voltei para cá em 70. Eu fiquei com aquilo na cabeça, então preciso ver. Em 70 eu vim com uma colega fazer uma missão nos Índios, em Goiás, e depois disso, então, passei por aqui. Nós viemos num jipe, nós duas, né? Atravessamos isso tudo. Ficamos aqui uma semana, vi os primeiros abrigos, vi que realmente era uma coisa muito importante, vi os abrigos na beira da estrada e pedi ao pessoal que me acompanhou que fizesse atenção, porque eles só conheciam uns 4 ou 5. Eu disse, olha, se vocês virem outros, vejam onde é que eu vou voltar e vocês vão me mostrar e eu vou, então, vou pagar para cada um que me mostrar. E voltei em 73. Em 73 eles já tinham descoberto 55 sítios. Em seguida eu voltei em 75, tinha mais 52. Nos primeiros anos era muito difícil, não havia estradas de acesso, São Raimundo não tinha luz, não tinha eletricidade, não tinha banco. E caminhadas muito grandes, água, não tinha água mineral e realmente, às vezes secava, tinha água só salobra para beber, né? Então foram anos muito difíceis, grandes caminhadas, mas a gente era mais jovem, então era mais fácil. Vocês corriam riscos? Bom, aqui eu aviso a todo mundo que nós corremos riscos diariamente, não é? Na escavação, por exemplo, pode cair um pedaço, um bloco desses, isso cai sempre. Você já se deparou com animais perigosos? Bom, a gente já viu onça assim de muito perto, mas eu não considero a onça um animal perigoso. Perigoso mesmo é a cascavel, eu tenho muito medo desse bicho. Nós sempre dormimos em acampamento com redes amarradas nas árvores. A rede é a melhor coisa aqui, porque o chão é cheinho de escorpião. As cobras e escorpião, tem escorpião demais aqui. São 7 horas da manhã, já se passaram 22 anos e Nied está chegando para mais um dia de escavações. Em 2 décadas de trabalho, apenas 6 sítios arqueológicos foram escavados na região. Ainda restam centenas deles, intactos. Desde junho do ano passado, a arqueóloga vem se dedicando ao Sítio do Meio, vizinho mais próximo da Pedra Furada, e onde podem estar novas provas que reforcem a antiguidade do homem pré-histórico do Piauí. O trabalho começa pesado.
retirar uma pedra que caiu há milênios em cima de uma fogueira mais antiga ainda. Não dá pra gente tentar tombar ela, não? Vamos ver se arrebenta com ela. Chama todo mundo aí. A gente... Tem a outra alavanca aqui, não tem? Peraí. Vou tentar tirá-la, porque aí debaixo dela tem uma fogueira também. Eles fizeram a fogueira apoiando nesses blocos de baixo, né? Então nós já tiramos a parte de cima, agora para fazer a parte do fundo tem que tirar o bloco. As fogueiras são desenhadas para a gente ver como eles organizaram. E o que é interessante, você vê aqui no fundo dessa fogueira, você tem ainda palha, casca de árvore. Quantas fogueiras você já achou aqui nesse momento? 1, 2, 3, 4, ali tem uma, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que isso significa, esse número alto de fogueiras no mesmo lugar e no mesmo período? Olha, quer dizer, o período é aí por volta de 9, 10 mil anos, então é muito tempo. Isso pode representar ou um grupo grande, né, que fazia fogueiras separadas, ou então um grupo de caçadores que voltava aqui para esperar caça e fazia ora a fogueira ali, ora a fogueira ali. Era uma gruta? Era, quer dizer, aberto, né, que tinha luz, mas era bem protegido. E sentados em cima aqui dessas placas, eles estavam numa posição confortável, quer dizer, aqui é fresquinho. Tem água aqui perto? Tem um caldeirão bem perto aqui. E, normalmente, quer dizer, como era a época bem mais chuvosa, ali embaixo tem um rio, que agora é seco. Mas esse rio devia ser um rio que corria naquela época, né? Niede agora se prepara para enfrentar a poeira, companheira inseparável da escavação. Quando você está escavando, você sabe o que você está procurando? Ah, sim. Quer dizer, o arqueólogo ele está procurando, na realidade nós procuramos tudo. Porque nós procuramos todas as evidências sobre o homem, mas também sobre a maneira como ele viveu, como ele ocupou o espaço, qual era o tipo de clima, de paisagem, né? Então, o ato de escavar não é uma coisa mecânica, né? Este é um trabalho que exige delicadeza com os pincéis, concentração, olhos atentos, paciência e disposição para passar o dia inteiro agachado. Niede nunca escava sozinha. Estudantes de pós-graduação do Brasil e do exterior costumam ajudar no trabalho. Mas a equipe permanente é formada por gente daqui, treinada na Fundação Museu do Homem Americano. Que trabalho é esse que você está fazendo? Esse é o trabalho de topografia. Neste plano aqui, eu mostro o local da peça e o número da peça. Há quanto tempo você faz isso? Há 4 anos. Antes, o que você fazia? Eu trabalhava na roça. Muitas vezes são esses funcionários que descobrem o que os arqueólogos deixaram passar. Eles aprenderam que, tirando a poeira, quase tudo se aproveita na arqueologia. Aí é um coprólito, é fezes, né, dessecadas, que servem para fazer análise de parasitoses que existiu na pré-história. Ahora funciona. Isso aqui são do casco do tatu, tá vendo? Queimado, inclusive, né? Esse abrigo ele era utilizado pelo homem e pelos animais de... Olha, um osso. Isso aqui são pedras lascadas, são seixos. Esse aqui é de quartzito. Você vê aqui que eles lascaram, quer dizer, utilizaram este seixo, não é? Qual que é a importância desse sítio nas pesquisas daqui? Bom, primeiro é um sítio no qual nós temos material já datado de 15 mil anos. Então, eu tenho a esperança de reconstituir aqui a mesma sequência que nós tivemos na Pedra Furada, duplicá-la, né? Depois, aqui também, o ano passado nós encontramos um pedaço de cerâmica nesse setor e 3 pedaços este ano no outro setor, em camadas entre 8 e 9 mil anos, o que é importantíssimo porque faz então uma cerâmica muito antiga para a América.
Nós temos uma cerâmica datada na Amazônia de 7.700, quase 8.000 anos, pela minha colega Ana Roosevelt, americana que trabalha na Amazônia. E essa daqui, então, será também uma das cerâmicas mais antigas do mundo, né? O trabalho de separar o que é poeira do que é história é como procurar peças perdidas de um quebra-cabeça gigante, abandonado há milhares de anos. Ninguém sabe o desenho que esse quebra-cabeça formaria, nem o tamanho que ele teria se um dia fosse montado. Alguns cientistas têm dedicado toda a sua vida a procurar e a encaixar essas peças. Esse é um trabalho que exige muita paciência, persistência e conhecimento, porque uma peça de um quebra-cabeça só tem valor se ela se encaixar em outra. Martine, Aparecida e Claude são apenas 3 de uma equipe de cientistas, técnicos e estudantes envolvidos na reconstrução da pré-história do Piauí. Todas as pesquisas da Fundação Museu do Homem Americano são financiadas pelo governo francês. Cada um na sua área, eles trabalham na seleção e análise da enorme quantidade de peças que sai do Parque Nacional. Todas são numeradas, catalogadas, medidas. Um trabalho intenso e delicado. O Newton faz moldagens com uma técnica que aprendeu num curso na França. Original. Pode ser? Peças valiosas, como essa mandíbula de tigre e dentes de sabre, são copiadas em molde para preservar o original. Esse crânio humano feito de gesso é uma cópia fiel de um crânio retirado de um dos sítios arqueológicos daqui, que está sendo datado e estudado no exterior. As marcas feitas pelos homens nas pedras também contam uma história. O Lindomar é de São Raimundo Nonato. Em um ano, ele aprendeu e hoje está ensinando um estudante universitário a ler o que está escrito nas pedras. Esse lado aqui ela tem vários retoques. Isso aqui. É, todo retocado, né? E aqui, retocada e tem marca de uso. Aqui, ó. Sim. O Lindomar sabe não apenas classificar as pedras, mas também perceber como elas foram lascadas e para que eram utilizadas. Aqui é uma lesma, né? Toda retocada. E tem marca de uso aqui, né? Que foi usada para cortar alguma coisa. Fruto ou pele de animais. Isso era usado como uma faca, mais ou menos? É. Essa daqui é a mesma coisa, né? Tem até a posição aqui do dedo, né? Que ele utilizava para cortar alguma coisa. E essa aqui tem marca de uso, ó. Que foi usado para moer alguma coisa. Que é o percutor, é aqueles coquinhos do babaçu, tipo assim. Foi utilizado para moer, né? A história da pré-história do Piauí está espalhada por esta paisagem deserta de 130 mil hectares. Aqui se esconde a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. São 360 sítios que levaram à criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, o único em todo o continente considerado patrimônio cultural da humanidade. No passado, esse era um lugar diferente. O clima era mais úmido, as serras cercadas por uma floresta tropical e a fauna formada por animais gigantes. Hoje parece impossível enxergar vida por aqui, mas ela existe. Dá para saber que pegadas são essas, Toninho? Dá, exatamente essa pegada aqui é de uma onça, né? Essa aqui é de uma raposa. Isso aqui é de uma cutia, viu?
Então, que eles viajaram aqui, a onça foi à frente, a raposa vem de lá pra cá, a cutia também vem de lá pra cá. Eles vêm encontrar, não estão atrás um do outro, né? Que onça é essa? A onça é a vermelha, que aí mais pra trás, o povo conhece por nome de parda, né? Mas aqui nós chamamos vermelha, a sussarana, né? Os bichos que deixam suas marcas no chão estão indo ou voltando de um mesmo lugar. É para lá que nós também seguimos, o olho d'água da Serra Branca. A única fonte de água num raio de 18 quilômetros e uma das 3 escondidas nessa área de 5.000 hectares. O senhor acha que a gente vai encontrar onça, seu Nilson? Aí eu acho meio difícil de encontrar. Aqui tinha muita onça, mas a gente caçou muito, a onça está em extinção agora. E antes era fácil. Antes era fácil, ontem a gente dava a volta e encontrava. Eu mesmo fui dos caçadores que matei muita onça, né? Quantas onças o senhor matou? Eu matei 73 onças. Hoje o seu Nilson só usa a espingarda para se defender. O caçador virou contra a caça. Agora ele é guia do parque e às vezes trabalha para o IBAMA como fiscal. A tarefa é difícil e quase simbólica. São apenas 4 funcionários e este jipe para evitar queimadas, caça e desmatamento. Quanto mais o carro avança a caatinga dentro, pior vai ficando a estrada. Os galhos secos e fortes vão engolindo a trilha cada vez mais estreita. Chega um momento que o carro não passa mais. O resto do caminho que nos leva à água vai ser feito a pé. O olho d'água da Serra Branca fica lá embaixo, no sopé dessas montanhas de pedra, alguns quilômetros mais para frente. A trilha vai sendo formada quando o seu Nilson abre, a golpes de facão, algumas fendas no emaranhado cinza e espinhoso. Esta é a mata que caracteriza a caatinga. Nos períodos de seca, as árvores perdem as folhas. Só ficam os galhos, que parecem mortos e iguais. Tem nada morto aqui. Agora no inverno, no tempo da primavera, tudo é verdinho. Agora está no verão, é tudo seco. Mas olha, isso aqui, ó, tudo verdinho, ó. Tudo verde, ó. Tudo Quando verdinho. dá a primeira chuva, quanto tempo demora para ela Aí quando reagir? é uma chuva grossa, uma chuva boa, com 8 dias tá todo verdinho, né? E aqui é tudo um mesmo tipo de árvore? Não, aqui tem vários árvores. Tem esse aqui mesmo que nós chamamos metitira, tem esse aqui que é angico de bezerro, tem esse aqui que é jurubeba, e tem esse outro que é guabiraba, e assim tem esse outro aqui que é caroba, tem esse aqui que é pereira. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um viveiro natural onde estão preservadas quase todas as espécies de aves do sertão. O cancã é o guardião da caatinga. A rolinha fogo-apagou também é muito comum por aqui. Urubu-rei, uma espécie rara e silenciosa. Outra ave rara, o gavião pernilongo. Ele se alimenta de abelhas e marimbondos. Está procurando ninhos nesse paredão de pedra. A caminhada continua. Já estamos quase no pé da serra. A vegetação vai ganhando tons de verde. As árvores são outras e os pássaros também. Tem arapuçu, a mariquita, que canta de tudo, choca-barrada, tiê preto, corrupião. Chegamos, Toninho? Chegamos. Vamos dormir aqui? Vamos dormir aqui.
senhor nasceu aqui? Eu nasci aqui, foi aqui quando eu nasci. Meus avós moravam aqui, então eles trabalhavam na borracha, plantavam mandioca. Isso aqui. Eu nasci aqui com 2 anos de idade, aí mudei daqui com 2 anos de idade. Mas aqui era aqui, isso aqui tudo era uma casa? Aqui era uma casa. E por que vocês foram embora daqui? Daqui que era muito difícil, a vida da gente aqui, ficar longe da cidade. E tudo que precisava, até o sal tinha que ir buscar na cidade, né? E daí era quanto tempo de caminhada? Aí a gente ia de animal, era 4 dias para ir e voltar. Ainda não encontramos água nem onça, mas já recebemos a visita de lagartos e de uma cobra coral. Segundo o seu Nilson, essa não é venenosa. O acampamento não é o ponto final da caminhada. Ainda vamos ao encontro da tal mina que dá água à vontade sem nunca faltar. A realidade da seca chega a chocar. O olho d'água pinga da pedra como lágrimas. Para o sertanejo, esse é o choro da vida. Para os animais, nem sempre. Os rastros deixados pelos caçadores mostram que a fonte de água ainda é usada como tocaia. Pelo visto passou gente por aqui, senhor? Foi, passou, tá aqui a fogueirinha que os caçadores fizeram, a fogueirinha aqui, né? Exatamente, tá até os ossinhos mesmo dentro da cutia, ó. Viu? Dá pra saber quanto tempo faz que eles passaram aqui? Exatamente, tem uns 3 meses, né? Tem um pacotinho de café, deixaram um pacotinho de café aqui. Exatamente, eles, latrinha de óleo. Eles trazem para cozinhar, tem a panelinha. Então ficaram um bom tempo foi aqui, ficar muito tempo. Mataram até um caititu aqui na cabeça, ó. Comeram? Comeram o caititu. Às vezes tem muitos caçadores que caçam para comer mesmo, porque tem do jeito que a época está agora, está sem chover e muita gente está passando necessidade, né? Mas sempre assim mesmo é proibido, de qualquer maneira. Não encontramos outros vestígios de caçadores nas redondezas do acampamento. A caça está diminuindo no parque. Não tanto pela fiscalização e mais porque o período de fartura acabou. O mocó é o único mamífero típico do sertão que ainda existe em abundância por aqui. Pacas, alguns tipos de tatu e veados resistem, mas em menor quantidade. O tamanduá-bandeira talvez já tenha até desaparecido. As onças de carne boa e pele valiosa são o principal alvo de quem tem a caatinga como roça e a seca como companhia. A seca e a miséria que estão acabando com os animais de hoje ajudaram a revelar quais os bichos que viveram aqui nos tempos da pedra lascada. Procurando água para beber e para sobreviver em períodos de seca que duram às vezes quase que todos os meses do ano, os moradores desse vilarejo acabaram, sem saber, desenterrando a pré-história. A pré-história está surgindo do fundo desse lago, um oásis em pleno sertão, antes frequentado por uma fauna de animais gigantes. Mas essa água azul, onde hoje crianças e animais se banham juntos, está contaminada. A água de beber dos moradores do povoado São Vito sai dessas cacimbas. Quanto o senhor cava mais ou menos até achar água potável? Aqui nós podemos cavar até 35 palmos, ou seja, uns 5 metros de profundidade. O senhor já achou coisa diferente de água aí nesses buracos? Existe várias coisas. Já achou algum osso? Vários. Osso do quê? A gente não sabe qual é o tipo do osso. Os ossos